Está começando mais um Wall Street Cast aqui de Nova York, direto da Times Square, onde fica nosso estúdio. E hoje eu recebo Flávia Lloyd. Ela é advogada das celebridades brasileiras. Ela nasceu em Santos, ganhou uma bolsa para estudar inglês nos Estados Unidos quando ela tinha apenas 20 anos. Acabou ficando meio que sem querer, ela vai contar isso aqui pra gente, que é uma história super interessante. E hoje ela é uma advogada de imigração premiada, que lidera uma equipe com mais de 50 colaboradores em 4 escritórios espalhados pelos Estados Unidos, além de transmitir sua expertise em salas de aula. Flávia Lloyd, muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, estou super animada de estar aqui com vocês. Na verdade, você é a advogada das celebridades, né? Quais são... Eu vou começar isso só para provocar. Já começou a bomba aqui, vamos lá. Por que você carrega essa fama? Quais são as celebridades que você já atendeu, que você ainda segue atendendo? Então, o meu trabalho, assim, depende de conexões, sorte também e, lógico, entregar o trabalho. Então, vamos falar de algumas pessoas, assim. A gente já fez a Fábio Rabin, Carlinhos Maia, Rafinha Bastos, a Ivete Sangalo, Neguinho da Beija-Flor... Virgínia e o Zé Felipe também. São clientes atuais dos escritórios. Assim, às vezes eu me perco... O Rafinha Bastos mora aqui, né? Uhum, o estúdio dele é até aqui perto. Sim, eu fiz o A1 dele. Quem mais? Nossa, tem bastante gente, mas assim, são os nomes assim, que eu me lembro de cabeça agora. A Carolina Dickmann também, enfim. Ela mora aqui? Cai lá. Cai lá. Então, assim, tem vistos que dá para fazer isso. Tem green card, por exemplo, que o green card não, né? O green card você casou com os Estados Unidos. Agora tem o O1, que é o visto de habilidades extraordinárias, que eu falo que é namorar os Estados Unidos. Então, você não precisa estar aqui todo o tempo. É bem mais flexível. Entendi. Bom, então agora vamos começar do começo. Como é que você saiu de Santos e veio parar aqui? Assim, como foi esse início? Eu já comecei com bastante sorte, tá, gente? Porque a minha primeira viagem de avião na minha vida foi sair de São Paulo para Los Angeles. Então, assim, eu venho de uma família super simples, mas muito simples mesmo. Não tenho vergonha de falar isso. É a minha raiz, a minha origem, é o que é. Mas eu sempre gostei muito de estudar. E eu tenho uma mãe muito cara de pau, que sempre ia nos lugares pedir bolsa de estudo. E eu falo isso, ela ia mesmo. Eu ia com ela e ela falava assim, eu quero fazer o registro da minha filha, a matrícula dela, só que eu não tenho dinheiro. E assim eu consegui estudar inglês, assim eu consegui estudar francês. O balé eu tive que vender Avon, Natura e biquíni para poder pagar o balé. E assim foi. E eu entrei na Universidade de São Paulo. E eu fazia português e russo. Eu não tinha a mínima intenção de advogar, eu sempre quis ser professora. Eu gosto de ensinar, eu gosto de falar, eu gosto de palestrar. Então você estudava letras? Eu estudava letras. Isso já em São Paulo? Lá em São Paulo, da FEFELESH. Mas então aí você já não morava mais em Santos? Correto. Então eu fiz uma progressão. Saí de Santos para São Paulo, que na época, assim, mulher, solteira, jovem, a minha família toda foi contra, menos minha mãe e meu pai. Mandaram para São Paulo e de São Paulo vim para cá. E você foi sozinha para São Paulo? Fui para São Paulo. Sem a sua mãe? Uhum. No começo eu fazia aquele ofertado, né? Subir e descer. Se você entrou na USP é porque você era crânio, era nerd, boa aluna. Mas então, a minha mãe queria que eu fizesse magistério. Eu fiz o bendito do magistério até o 3º ano. Eu odiava magistério. E eu adoro os meus filhos, mas eu odeio um monte de crianças juntos. Eu não ia dar certo. Aí eu cheguei e fiz um acordo com a minha mãe. Falei assim, olha, a questão é a seguinte. Eu quero sair do magistério, porque eu odeio esse negócio. Eu sei que a senhora está pensando em ter um curso vocacional, ter uma profissão. Certo? Ela estava certa, eu entendo a lógica dela total. Mas aí o que eu falei? Olha, eu vou estudar à noite, na pior escola possível. Que é na escola mais assim... eu estava no Olga Cury, para quem é de Santos, vocês vão saber o que é. Então eu estava no Olga Cury à noite e eu falei assim, eu vou estudar o dia inteirinho para um cursinho, para eu poder passar numa universidade boa. E a minha mãe foi no Objetivo, que é uma escola, pediu uma bolsa para eu fazer o cursinho, e aí eu estudava o dia inteiro para fazer esse vestibular. E foi assim que eu entrei na USP. Então, minha mãe pediu a bolsa para variar, eu consegui estudar durante o dia, fui terminar o meu 3º ano do colegial na minha época, né? Terminei e é assim que eu consegui. Então, eu entrei em Relações Internacionais na Lusíadas, que é a universidade lá de Santos, entrei em primeiro lugar lá. E na USP eu entrei no que eu queria fazer, que era português e russo, porque eu sou bailarina frustrada, tenho uma conexão.
Ah, entendi. Por isso o russo. O russo, então... Mas espera, você falou que a sua mãe pedia bolsa para você estudar inglês e francês. Então, você já tinha aprendido inglês e também francês? Sim. Mas assim, a gente pensa que a gente fala inglês até a sei, gente chegar aqui. Quando eu cheguei no McDonald's e a senhora do caixa falou for here to go. E eu olhando pra ela, for here to go. O que essa mulher tá falando? Eu não entendia. E ela me via uma mulher negra, não me via uma latina que não falava inglês direito. Aí eu aprendi que eu não falava inglês. Quando eu estava no Brasil, eu achava que eu falava inglês, né? Mas, enfim. Isso é normal, isso é regra. Mas eu estudei inglês, estudei francês lá antes de vir pra cá. Mas e aí, ok, aí você estava lá na USP, você terminou o curso? Então, eu fiquei... tenho 2 cargas de horário que eu não terminei, então tecnicamente eu não terminei. Entendi. E você abandonou, não terminou o curso por ter decidido vir para cá? Como foi isso? Não, eu fiz eu coloquei minha matrícula, como é que fala em português? Eu tranquei. Isso. Eu tranquei a matrícula, a intenção era voltar em 1 ano, a intenção era voltar para o Brasil, fazer o meu mestrado, meu doutorado, eu ia morar na USP para o resto da vida. Eu morava no CRUSP, na casa de baixa renda lá dos estudantes, então eu ia ser cruspiana para o resto da vida. E aí, isso há 25 anos atrás, para contextualizar, que a ideia era voltar, certo? Então, eu sempre imaginei que o meu mundo, a minha vida acadêmica ia ser na USP, com literatura russa do século XIX, mais especificamente Pushkin. Eu ia estudar Pushkin, era o sonho de consumo. Nunca pensei em advogar, na verdade, não gosto de advogados, continuo não gostando. E foi assim, então, quando eu consegui vir para cá para aprender inglês, eu não tinha a mínima condição de conseguir um visto, certo? Porque, enfim, família simples e tal. Então, eu tive muita sorte porque o Departamento de Estudantes Internacionais da USP me ajudou com o visto. Então... Tá, mas peraí, eu perdi uma parte. Então, você, momentaneamente, a ideia era trancar lá para vir para cá só para estudar a língua. Isso, e voltar. E aí, essa sua vinda para cá foi com bolsa ou sem bolsa? Foi parcialmente com bolsa e outra parte individual. E era só curso de línguas? Aí depois, como eu já falava bem, aí eu fiz um curso de jornalismo no Community College, Golden West College, na Califórnia. Então, eu converti. Bom, então você veio para estudar línguas, aí estendeu para esse aspecto. E aí, o que aconteceu? Por que você não voltou? Pois é. O que deu certo ou errado, né? Tudo. Eu conheci o pai do meu filho, casei, engravidei, separei, voltei, ficou aquela relação bumerangue, foi uma coisa complicada. Acabei indo para um abrigo quando o Lucas tinha 15 dias de idade. O cara era americano? O cara, qual o jeito que eu falo? Não, o pai do Lucas é americano. Então, foram muitos perrengues naquele momento. E eu pensava, o bom da juventude é que a gente não pensa muito, certo? Então eu vivia um dia após o outro, não pensava a longo prazo porque eu estava no momento de sobreviver. Então, a Flávia de 44 anos, quase 45, hoje, imagina, eu ia pegar um avião e voltar para casa. Na época eu não tinha essa visão, eu falo, não, vai dar tudo certo, não sei como, acabou dando, mas... Você era bem nova? Quando eu tive o Lucas, eu tinha 22. Eu tinha 22. Você engravidou com 21. E aí o Lucas nasceu em 4 de fevereiro, então foi assim, eu falei assim, não vai dar tudo certo. E também tem a questão de lei de família, né? Porque no momento que você tem um filho aqui, você não pode unilateralmente levar o seu filho para o Brasil, você tem que ter a assinatura do pai. E o pai não ia assinar, então foram dois grandes fatores. Uma, que eu pensei que tudo ia dar certo, mas segundo, eu tinha uma questão que o pai do meu filho não ia assinar autorização para o meu filho ir para o Brasil, para morar lá, certo? Então a gente tinha que dividir a guarda, eu sem documentação, enfim, foi uma loucura. Foi uma loucura, um momento que eu não desejo para ninguém, mas ao mesmo tempo foi muito bom. Foi muito bom para eu apreciar as coisas boas. Porque quando você passa perrengue, você poxa, olha só como tal coisa era boa. Então foi bom para ter um norte, assim, um centro, uma coisa para me centrar. Tá, e aí como é que você reorganizou a vida? Assim, imagino que uma das primeiras coisas, você precisou arrumar um trabalho. Então, eu já fiz... Quando eu não tinha documentação, eu fiz de tudo. Eu limpei casa, eu cuidava de criança, eu separava a linha... me davam uns bolos de linha, tudo amontoado, e eu tinha que separar as linhas, um dos piores trabalhos que eu já fiz. Mas para quem que demanda isso, de separar a linha? Uma fábrica de lã. Mandava uns bolos de lã, tudo misturado, e eu tinha que separar
Quando sabe aqueles e-mail marketing, quando você recebe um correio, uma carta, tem um post-it, eu escrevia aquilo, escrevia 1.000 e entregava por $30, assim, o que você... E esses foram seus trabalhos nessa época que você Nessa época, sem documentação. E aí seu filho ficava onde? Eu levava ele para tudo quanto é canto. Todas as casas que eu limpava, quando era babá, eu levava ele comigo. Então, nesse trabalho onde era babá, eu ganhava menos que o salário mínimo e levava o Lucas comigo. Então, eu trabalhava, não tinha hora extra. São as coisas que o imigrante passa, certo? O imigrante sem documentação, você tem que sujeitar essas coisas. Então, eu trabalhava mais do que 8 horas por dia, não ganhava hora extra, mas podia levar o meu filho comigo para o trabalho. Então, o Lucas estava sempre na barra da saia da mãe. Sempre. Sempre, Entendi. sempre, sempre. E quando que as coisas começaram a dar uma melhoradinha? Quando eu recebi a minha documentação. Então, eu recebi a minha documentação por casamento, né, com o pai do Lucas. E eu consegui um trabalho temporário e aí, eventualmente, eu consegui um emprego numa firma de advocacia, certo? Como recepcionista, assistente, eu fazia tudo, entregava cafezinho. E eu fiquei nessa firma por 12 anos. Então, desses 12 anos, eu fui de recepcionista, assistente, paralegal, virei advogada, virei a supervisora das pessoas e depois eu saí de lá. Mas eu caí na imigração, eu caí no direito. Então, é tudo conectado. Foram esses perrengues, eu não qualificava para o trabalho quando eu apliquei nessa firma de advocacia, mas eu falei, eu falo outras línguas, eu me viro. Eu escrevi uma carta, na época era jornal, né, que eu trabalho no jornal, eu escrevi uma carta, porque se fosse olhar meu currículo, ele nem me chamava para uma entrevista. Então, eu escrevi uma carta explicando a minha história, como eu consegui minha documentação, como eu falo outras línguas. Menti, falando que falava espanhol e não falava, mas eu aprendi a falar espanhol rapidinho no trabalho, que eu precisava daquilo. Então, e aí foi quando as coisas começaram a melhorar, voltei a estudar. Então, sou estudante profissional, fiz um monte de faculdades, mestrado, doutorado. Então, aí eu fiz bacharelado em comunicação, mestrado em relações internacionais e aí fiz o doutorado em direito. Então, tudo meio nesse perrengue, trabalhando, estudando à noite, cuidando de filho, divorciando. O paralegal aqui, ele não é advogado, né? Mas ele precisa fazer um curso específico. Como é isso? Eu fiz. Na Califórnia, tem 2 maneiras que a pessoa pode ser um paralegal. Ou a pessoa tem um bacharelado e trabalha sob a supervisão de um advogado que tem licença na Califórnia por 1 ano, aí a pessoa pode se qualificar como paralegal, ou a pessoa faz um curso aprovado pela American Bar Association e você pode se chamar paralegal. Eu fiz um curso de 2 anos de paralegal antes, então tenho mais um certificado, acho. E quando essa outra versão que você falou, bacharelado em qualquer área? Em qualquer área. Eu posso ter estudado, sei lá, nutrição Isso, trabalhar por 1 ano sob a supervisão de advogado, mas isso é na Califórnia. Cada estado tem a sua regra diferente para os paralegals. Na Califórnia, a gente trabalha assim. Então, mas eu fiz o curso, eu queria aprender, queria fazer o curso formal, tudo direitinho, com começo, meio e fim. E depois você estudou direito ou não? O seu direito entrou mais para frente, só no doutorado? Não, porque o direito é doutorado aqui, né? Então, eu fiz o doutorado em direito. Então, levei 5 anos lá, em vez de levar 4 à noite, porque eu estava trabalhando. Se você vai ao tempo integral, o doutorado em Direito são 3 anos. Você só precisa do bacharelado. Você vai do bacharelado para o doutorado no Direito. Explica isso, porque isso é diferente. É muito diferente. É bem diferente. Quem no Brasil está ouvindo isso falou, não estou entendendo nada. Então, porque no vamos Brasil lá, você estuda Direito e acabou. Você tem que tirar o OAB, mas você sai advogada, né? 5 anos você sai advogado. Aqui não, gente. Aqui você faz um bacharelado. Você pode fazer em, sei lá, Química. Okay? Você fez seu bacharelado em Química, você terminou? Aí você tem que fazer a sua aplicação pro doutorado em Direito. Então, quando você termina o doutorado em Direito aqui, você recebe o JD, é o JD, que é o Juris Doctor. Então, o médico é o MD, o advogado é o JD, o dentista é o DDS. Então, o que há em comum essas profissões, tanto médico como advogado, como dentista, são cursos de nível de doutorado. A pessoa tem que ter um bacharelado primeiro e aí você faz que se chama um doutorado profissional. E aí você aí faz o exame do bar. Do bar. Que seria a nossa OAB, e aí sim... Aí você pode advogar. Agora, eu sei que não é o foco do nosso papo. O médico, o bacharelado, já tem que ser na mesma área, né? De saúde,
Não dá para ser totalmente distinto. Não, mas aí o que a pessoa vai ter que fazer é aqueles exames MCAT, tem que fazer uns exames, aí você tem que ter alguns cursos, apesar de não ser mandatório, você tem que fazer algumas coisas, porque senão você não consegue fazer o exame para entrar no doutorado em medicina. Então, para o direito, gente, é o LSAT, que é o exame que você faz para ver a sua aptidão para o direito, e existe o MCAT para medicina, não lembro do nome do dentista, mas cada um tem um exame específico. Então, se você, por exemplo, estudou filosofia e você quer ser médico, você provavelmente vai ter que fazer um bom cursinho por um bom tempo para compensar a sua desvantagem. Tá, e aí você trabalhando no escritório que ainda não era seu, aí a vida melhorou, porque advogado ganha bem. Eu não era advogada. Não, eu comecei como recepcionista, lembra? Mas aí paralegal e tal, aí chegou uma hora que quando você se tornou advogada ainda dentro do escritório ou não? Logo em seguida, então eu fiquei lá aos 12 anos. Logo em seguida, eu saí para dar aula e advogar. Então, eu dava aula tempo integral, eu preparava o pessoal para a Ordem dos Advogados na Califórnia. Eu gosto de dar aula, então eu fui contratada por esse cursinho. E eu dava aula tempo integral e eu advogava tempo integral. Então, eu fiz isso por quase 4 anos. Aí, quando eu vi que não tinha mais jeito de ficar jogando, os pratinhos estavam tudo caindo, porque na época, eu tinha que cuidar do meu filho, não estava dando certo. Aí eu parei de dar aula a tempo integral e abri o meu escritório e eu dou palestras hoje em dia, ensino e tal, mas eu não tenho mais aquela coisa de segunda a sexta dando aula, às vezes cursinho sábado, domingo à noite. E aí foi quando eu abri o meu escritório. Então eu tive um hiato, né? Eu trabalhei como advogada e também dei aula por um período integral por quase 4 anos, mais ou menos. E aí, quando você abriu o seu escritório, já era focado em imigração? Sim, eu sempre trabalhei só com imigração. Eu amo imigração. Foi onde eu caí de paraquedas, eu me encontrei ali, certo? Eu trabalhei há 21 anos na imigração, tá? Então eu caí de paraquedas naquilo. Eu me apaixonei, eu falei assim, não, é isso que eu quero fazer pro resto da vida. Então, na firma onde eu fiquei por 12 anos, era imigração. Eu dava aula dos cursinhos do preparatório, tudo bem, mas eu só atuava como advogada de imigração. E quando eu abri meu escritório em 2016, só imigração. Então, a minha teoria, tem uma teoria, gente. Quem faz tudo não faz nada. Então, eu não vou ser clínico geral do direito. Eu tenho uma especialidade, eu sei o que eu sou boa, eu sei o que eu gosto. Então, é o meu foco. Tá certíssimo, concordo 100%. Esse negócio de fazer tudo. Eu faço contrato, eu tenho problema com isso. E como, 2016 é relativamente recente. Como que você cresceu tão rápido e com tantos clientes famosos e tudo mais? Como é que isso deu tão certo? Olha, uma combinação de dedicação, de foco e também um pouco de tino de negócio. Mas como é que eu comecei o meu negócio? A minha intenção era trabalhar menos, tá? Eu trabalhava na companhia onde eu dava aula, os donos não tinham filhos. E na época eu era mais solteira, eu tinha um filho que se machucava na escola e os meus chefes não deixavam eu sair. Eu falei assim, eu quero um pouco mais de liberdade. Então, o que eu fiz? Quando eu pedi minha demissão, eu dei 4 meses de aviso. Eu falei assim, das 9 às 5 eu sou sua, mas das 6 da manhã às 9 da noite o que entrar são os meus clientes. Então, o que eu fazia? Olha só a cara de pau. Isso veio da minha mãe, tá? Eu atendia das 6 da manhã até as 8h30 da manhã, deixava o meu filho na escola, trabalhava meu emprego das 9 às 5 e depois eu ia atender das 6 até as 9 da noite. Atendia sábado e domingo e eu falava assim para as pessoas, imagina, eu vou atender você 6 horas da manhã, porque para evitar de incomodar o seu horário de trabalho, eu te atendo no domingo à noite, para poder... E foi assim, eu tive uns 4 meses para começar a minha clientela, tendo um salário, o contra-cheque lá que eu precisava para me sustentar. E aí, quando em julho de 2016, quando eu fui full-time no meu trabalho, né, no meu próprio negócio, eu dava aula para ter um contra-cheque seguro. Então, até eu criar essa... Aí o nome cresceu, as pessoas começaram a mandar clientes, aí eu conheci 2 pessoas que me abriram portas no mundo do entretenimento, que eu não conhecia ninguém. Então, assim, foi uma coisa orgânica, não foi planejada,
Mas quando eu vi, eu falei assim, não, eu vou ter que aprender a lidar como é que lida com números, com negócios, projeções. Aí eu foquei muito mais no business, no aspecto business da coisa. Contratei uma profissional alemã para me ensinar a olhar planilhas e projeções e métricas e eficiência, certo? Como contratar pessoas se eu não tinha dinheiro. Enfim, então foi um trabalho bem intenso de uma former Goldman Sachs advisor, que eu tive muita sorte de me orientar, de me dar os caminhos, né? Mas foi uma combinação de sorte, de pessoas legais, mandando clientes. Então, assim, tudo muito orgânico, é muito legal, porque... Essa mulher da Goldman Sachs está com você até hoje? Não, ela não trabalha para mim, ela fez uma consultoria. Eu paguei uma consultoria de 1 ano com ela, porque assim, eu chegava assim, eu quero contratar pessoas, isso lá no começo do escritório, mas eu não tenho dinheiro. Flávia, dá um computador para as pessoas, o seu office tem que ser paperless, você tem que usar o Zoom, isso em 2016, ok? Então, eu contratei talentos que trabalhavam no escritório 4 vezes por semana, trabalhavam um dia em casa. Aí, Flávia, abre a sua cabeça. Tem pessoas em outros estados. Imigração é lei federal, né? Então, eu não estou confinada na Califórnia. Eu trabalho nos Estados Unidos inteiro. Então, eu tenho advogados em Buffalo, aqui em New York. Eu tenho advogado em Montana. Eu tenho pessoas, funcionários em Minnesota. Ela falou, procura o talento, esquece o estado. E isso muito antes da pandemia. Então, então, a minha infraestrutura foi baixa no começo. Hoje em dia, eu tenho o meu headquarters em Newport Beach, onde tem toda a linha de produção. Eu tenho um escritório em Orlando. Estou explorando aqui em Nova York. Mas foi tudo boas consultorias, boas pessoas que me deram dicas, clientes maravilhosos, que eu sou muito grata, que me mandaram clientes e mandaram confiança, pessoas hoje em dia tenho skatistas, tatuadores, profissões que não tinham uma conexão direta comigo, jiu-jitsu. Hoje em dia eu vou ver os meus clientes, sabe, lutar, então... Então, por trás disso, o que você quer dizer é o seguinte, boa parte dessa história é indicação. Bastante. Porque o advogado nos Estados Unidos pode fazer propaganda, né? E no Brasil não. Sim. Que é outra coisa que quem não mora aqui deve falar, puxa, como assim? Aqui dá para você fazer um outdoor dizendo, se você tropeçar, me procure. É verdade. Porque é bem, né? Vai para Las Vegas, cometeu um crime, bebeu, estamos aqui. Isso é uma coisa bem legal aqui dos Estados Unidos, né? Então, o advogado, ele pode, se a pessoa vai no meu Instagram, fala assim, meu Deus do céu, a ordem dos advogados vai estar atrás dela. Não, tudo que a gente faz é dentro das regras da ordem dos advogados da Califórnia. Sim, a gente pode fazer propaganda. Claro que eu tenho clientes corporativos hoje em dia, então a gente tem estúdio que, olha, precisamos trazer tal talento, aí é uma coisa mais estabilizada, mas quem deu o nome, quem deu a reputação para o escritório foram as recomendações, foram os clientes, inclusive a pessoa que me deu assim, abriu grandes portas era o diretor do Planeta Brasil, aquele programa que era bem conhecido na época, agora não tem mais na Globo Internacional, mas foi a pessoa que eu fiz o all-in dele, e ele me abriu as Começou portas. A indicar um monte de gente. E aí a outra pessoa indica a outra pessoa. Aí veio um cliente dele, que é o Mess Santos. Então foi Fabiano Caso e Mess Santos. Eu sempre falo deles porque eu sou muito grata ao que esses caras fizeram pra mim. Mess Santos, olha, ele faz vídeo pra Alexa, pra todo mundo que você imaginar no Brasil. Não, você usa a Flávia, você tem que usar a Flávia. Então, assim, foi muito legal de ter essas pessoas que... Lógico, tem que entregar, né? Não adianta só recomendar. Se não entregar, não tem nada... Você pode indicar até dizer chega, mas se a pessoa não entrega, é complicado. Mas eu também tenho muita sorte de ter pessoas na minha vida que... olha aqui, estou conversando com você hoje, uma cliente minha que falou de você, Maitê, uma querida, falou assim, esse programa é muito legal, você tem que assistir. Então, assim, esse mundo de conexão é muito importante. Que eu acho que o pessoal mais quer ouvir é o seguinte, como é que eu mudo, que visto eu consigo, quanto tempo leva, quanto custa. Então, vamos entrar nessa parte. Hoje, prioritariamente, o que você faz é só imigração? Só imigração. Todos os seus escritórios, só imigração? Só imigração.
E o seu principal mercado são os brasileiros? Olha, primeiro os brasileiros, porque a gente tem advogados licenciados aqui nos Estados Unidos que são brasileiros também. Então, por exemplo, a doutora Cris, advogada no Brasil e nos Estados Unidos, porque tem a questão de povo que fala que advogado não é aqui, né? Tem a doutora Fernanda, que é advogada aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Eu não tenho licença no Brasil, porque eu não sou advogada no Brasil, mas... e lógico, muita gente que fala português, então sim, o carro-chefe, vamos dizer assim, é o brasileiro, mas o cliente número 2 nosso é o francês. Então eu fiquei, antes da gente começar a gravar, eu fiquei surpreso com essa informação. Mas isso tem uma conexão pelo fato de você ter estudado francês e você conseguiu penetrar nesse mercado ou nada a ver? Sorte também. Essa alemã da Goldman Sachs, ela também morou 25 anos na França. Então, e ela era corretora na França. Então, ela tem muitos contatos. Então, ela manda pra gente, recomenda bastante a gente para os franceses. Eu tenho funcionários franceses também, porque a demanda aumentou bastante por causa da língua. Sim, eu falo francês, então eu faço as consultas em francês. Agora a gente vai começar, na verdade, eu vou postar amanhã conteúdo em francês no Instagram, para poder, né, conectar com o pessoal, porque só fica falando português. O pessoal, vocês não falam francês, não falam espanhol, não falam outras línguas. Mas eu nunca imaginaria que o meu carro número 2, porque sim, gente, vocês têm que entender onde eu moro. Eu estou 1h45, 2 horas do México. Eu não tenho clientes mexicanos. Assim, tem um ou dois, uns gatos pingados. Mas o carro-chefe é brasileiro e francês. E tem bastante opções, tanto para brasileiro quanto francês, né? Então, é bem legal. Entendi. E aí, imagino, como você estava me falando aqui antes de a gente começar a gravar, que a imensa maior parte dos franceses é porque eles estão procurando um alívio fiscal, ou, enfim, saída. Regras trabalhistas também. Eles reclamam muito das regras trabalhistas. E aí, essa advisor, que lá era corretora, provavelmente ela desenvolveu o relacionamento justamente com esse público mais endinheirado. Exatamente. Então, ela me manda a gente, assim... e é muito interessante que eu não conhecia esse público, tá? Eles moram todos na Flórida. Eles gostam de morar na Flórida. Tem uma comunidade enorme francesa na Flórida e, graças a Deus, uma grande parte são meus clientes. Mas e onde? Tudo que é lá? Tudo que é canto na Flórida? Ou... Central e Sul. Central e Sul. Eles estão entre Miami e Orlando, sabe? Entre Central e Sul. Mais para cima, Jacksonville, essa área, o povo não tá, não. Floridabama ali, Floribama, que é a fronteira. Não, aí não. Mas eles gostam de passar calor na Flórida. Vamos fazer perguntas boas agora para corte. Sabe aqueles cortes impactantes? Vamos lá. Qualquer brasileiro pode migrar do ponto de vista da legalidade? Você encontra, o cara que sentar na sua frente, você encontra um jeito e uma solução legal para ele vir para cá? Depende, mas sim e não. Se você não tem o perfil, você pode criar. Então, tem uma pessoa que chega no meu escritório e fala assim, olha, não tem, mas faz isso, volta aqui daqui a 1 ano, dá pra gente conversar. Ou volta daqui a 3 anos. Então, vai depender do foco da pessoa. Agora, se ela, supondo que ela não precise se adequar, quais são os perfis mais tradicionais que dão aderência a poder imigrar? Porque eu vejo o seguinte, isso sempre foi assim, desde quando a gente é criança. A imensa maior parte dos brasileiros sonha com a possibilidade de morar fora, em particular nos Estados Unidos, porque acredita aqui que a vida seja melhor, mais próspera, etc., mais segura e tudo mais. Então, muita gente que vai assistir deve estar se perguntando, isso é para mim? Isso é para todo mundo. Gente, eu tô aqui. Eu venho de um perfil que não tinha a mínima condição financeira, certo? Então, assim, não se desanime. O perfil tradicional dos meus clientes, vamos colocar assim, pessoas com bacharelado, 5 anos de experiência na sua área, já um bom começo para emigrar. Tá? Uma pessoa que tem um bacharelado e 5 anos de experiência, existe um processo que chama EB2NW, que é bem tradicional, bomba com os brasileiros, por motivos bons e ruins. É uma maneira muito legal de migrar sem precisar de um empregador, sem precisar de um trabalho. O meu trabalho está me levando para os Estados Unidos. Que seria o H, quando o trabalho leva, o L? O L, o H, depende do perfil, mas Intracompany Transfer, né, o executivo, o L1, o H...
Então, tem as maneiras tradicionais, tá, gente? Eu não estou eliminando as maneiras tradicionais de ser expatriado pela empresa ou de encontrar um emprego que queira dar um green card. Eu entendo um pouquinho de imigração, mas não estou aqui, não quero ensinar o padre a rezar, mas mais para as pessoas entenderem, vamos dos mais, vamos dizer, óbvios para os diferentes. Se você tem muito dinheiro, você vem como investidor? Sim, você pode vir como investidor, tem o L, né? E se você tiver um passaporte como italiano, ou espanhol, ou francês, você pode fazer o E2. Mas muitos dos meus startups, trabalho bastante com startup, a gente faz O1A, que não tem requerimento de investimento e ainda dá o benefício de trabalhar aqui. Então, o pessoal muitas vezes pensa dentro da caixa, eu vou fazer Como é que chama esse? É O1A, o de habilidades extraordinárias, porque normalmente esse pessoal conseguiu VC funding, eles conseguiram investimento, eles são fintech. Aí a gente consegue mostrar o talento deles. Esse é o que leva para o green card direto? Não automaticamente. Ele é um caminho, é um precursor, vamos dizer assim, do... Mas esse o cara tem que ter não só uma qualificação, ele tem que ter um histórico, né? Um track record que justifique, né? Uma história ali. O meu pessoal do O1A normalmente é entre 25 e 30. Eles conseguiram aquele investimento, eles têm aquele aplicativo, eles têm aquela ideia, eles estão trabalhando na garagem de casa. Então, não é tão... o EB2, que eu estava falando do Green Card, um parênteses que eu não estou respondendo a sua pergunta. Mas, que eu falei do bacharelado, 5 anos de experiência, esse é o mais tradicional para o profissional, que tem um histórico na empresa, que cresceu. Esse é o mais tradicional, vamos dizer assim. Mas o A1, ele é bem flexível e ele não é utilizado. Eu conheço muitos profissionais que falam assim, você vai ter que fazer o L1, você vai ter que fazer o E2 se você tem o passaporte europeu. Mas aí a gente vê assim, mas espera aí, e o A1 que você não precisa fazer investimento? A grande diferença, gente, é que o A1, ele foca nos seus não no conhecimento, mas o que você conseguiu alcançar. E não necessariamente na parte financeira. Então, isso tira um pouco da pressão de fazer investimento. Especialmente para o meu pessoal de 25, 30 anos que... Mas no meu racional, né, dos mais simples. Você tem muita grana, você pode pegar um visto de investidor. Se você foi transferido, se uma empresa te contratou, né, você foi transferido, recebe o visto L, é automático. Você pode vir e casar. De verdade, gente. De verdade. Nada de casamento falso. Nada de casamento falso. Que é crime, né? É crime, é legal. E hoje, assim, não hoje, né? Nas últimas décadas, eles vêm monitorando melhor isso, né? Porque antes era uma festa. Você ouviu sobre o caso de Los Angeles desse ano? Foi esse ano passado. 400 casamentos falsos de brasileiros numa agência. O cara tinha uma agência, um filipino. Isso é recorde público, tá, gente? Não estou defamando ninguém. Isso é o FBI que está envolvido. Ele tinha uma agência, esse filipino tinha uma agência de casamentos. E, lógico, brasileiros estavam envolvidos na agência. Se vocês quiserem procurar, é bem interessante. Pegar pipoca e ficar lendo. Mas ele tinha uma agência, ele tinha arquivos, cada cliente, recibos dos casamentos que as pessoas estavam pagando, fotos, imposto de renda falso. Ou seja, ele tinha todas as evidências contra, né? Então, assim, antigamente o pessoal fazia tal, mas hoje em dia tem eles monitoram mais e é crime. Como você mesmo disse, é crime, gente. Quando não tinha documentos, tá? Eu tive um amigo na faculdade que falou assim, eu caso com você, é só isso que você precisa. Era amigo de verdade, não ia ter um tostão furado. E eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso, porque eu quero que os clientes vejam que eu tenho problema nenhum de ser transparente. Eu sou ser humano, estava precisando de documentos. Eu pensei, mas aí depois eu pensei assim, isso nos meus 20 e poucos anos, eu vou ter que viver o resto da vida com essa coisa na minha cabeça, que eu não peguei a minha documentação da forma correta. E eu tomei a decisão de ficar sem status, de passar pelos perrengues, lógico, de vez em quando, na hora de pegar comida no food bank, eu pensava que eu deveria ter aceitado aquela oferta. Mas no final do dia, poder dormir à noite, poder dormir tranquila, falando que eu não fiz coisa errada, sim, eu trabalhei legal, mas eu não usei documentos falsos. Eu tinha determinadas coisas que eu não conseguia, sabe, eu não conseguia, casamento falso, o documento falso.
Isso não dava para mim. Então, as pessoas têm que ter muito medo. As pessoas pensam, é um amigo. E para resumir essa história do casamento falso, todo mundo chega no churrasco e fala que casou falso, que conseguiu os documentos. Ninguém chega no churrasco, Bruno, falando assim, olha, estou lá com a doutora Angélica, do escritório da doutora Flávia, porque descobriram que meu caso é falso. Ninguém vai falar isso do churrasco. Vai ficar quietinho, pianinho. Claro. Então, também tem isso. Bom, mas então falamos você vem como investidor, você vem transferido, você casa de preferência de verdade, e aí a gente entra nesse mar de alternativas, né? Daí para baixo. Que foi a minha pergunta, né? Quem que consegue imigrar? Então, nos dê alguma visão assim, das opções de visto e quais são as características que a pessoa precisa ter. Porque o que mais tem no Brasil é gente cansada ou da violência, ou da situação econômica, ou de fatores diversos, né? Olha, o nosso arroz com feijão, e muito na comunidade brasileira com outros profissionais também, é o EB2NW. Tá? O que é NIW? National Interest Waiver. E o que é esse National Interest Waiver? É uma isenção da oferta de trabalho. Certo? Então, a pessoa se auto-traz para os Estados Unidos. Então, para o seu público, que eu pesquisei bastante, quem ouve esse podcast, ou quem assiste, normalmente é aquela pessoa que já é um profissional na sua área, que tem a formação, que tem experiência. Lembre-se, talvez vocês não saibam, mas o bacharelado não é requerido, tá? Normalmente o perfil é bacharelado mais 5 anos, mas se a pessoa não tem o bacharelado, mas tem um recorde profissional legal, existe uma maneira de compensar o fato da pessoa não ter o bacharelado. Então, esse visto é para a pessoa que tem experiência. Então, bacharelado 5 anos, se a pessoa não tem o bacharelado, o estatuto tem 6 critérios, a pessoa tem que provar 3 dos 6, são super simples, e aí a gente tem que provar como você vai ganhar esse National Interest Waiver, porque a qualificação é fácil, parece o Silvio Santos. Quem quer dinheiro é quem qualifica para o EB2. A maioria das pessoas que estão ouvindo esse podcast qualificam para o EB2. Agora, a distinção é quem ganha o EB2, quem consegue o EB2. Senão eu estaria milionária nas Maldivas nesse momento, tomando um daiquiri bem gostoso e metade do mundo teria green card. A pessoa tem que provar que o que ela vai fazer nos Estados Unidos tem mérito substancial e importância nacional. Isso não significa encontrar a cura do câncer. Mas se você vai abrir uma consultoria, se você vai treinar, vai fazer mentoria, se você vai criar uma rede de academias, se você é um atleta e vai criar uma rede de franquias de jiu-jitsu, dando umas ideias aqui, tá, gente? Você é consultor de negócios, você saiu de uma grande empresa e agora você vai trabalhar com pequenas empresas e dar o seu know-how para essa empresa expandir. Então, esse é o projeto, esse é o gancho. Segundo, eu tenho que provar que a pessoa é boa naquilo que faz. Então, a linha do tempo da carreira, os certificados, os estudos. E terceiro, é a única coisa fácil dessa conversa, eu tenho que mostrar que a combinação do projeto e do talento isenta essa pessoa de oferta de trabalho. Isso é um processo que está levando mais ou menos 1 ano e 2 meses, 1 ano e 4 meses para sair. Mas o legal é que a gente traz famílias, né? O grande perfil dos nossos clientes é que eles querem sair da violência. Um ano e pouco para sair, de fato você pôr a mão, mas a posição, o resultado, se o meu processo deu certo ou errado, pagando o Premium Processing... 45 dias. Era 15, né? Não, para esse processo específico, para o EB2NW, são 45 dias. Ah, tá. Porque é legal as pessoas saberem que em pouquíssimo tempo, pelo menos elas sabem o seguinte... Deu certo ou não deu, depois é só aguardar a parte burocrática. Exatamente. Né? Então, isso é muito importante. Aqui, gente, existe uma coisa que se chama Premium Processing, que é a propina legalizada. Você paga para furar a fila, todo mundo sabe, é bem organizado, é uma coisa civilizada. Então, se você não tem pressa, o processo leva 4 a 5 meses para sair, e se você quer aquela pessoa ansiosa que precisa da decisão rápida, você paga o Premium Processing e a decisão sai em 45 dias. E que não é tão caro, né? $2.500. Eu também achei que era 1,5. Já foi? Faz tempo. Faz tempo. Vários tempos, era 1.440. Eu lembro desses dias bons. Tô desatualizado. Os dias bons. Mas para quem está pensando em mudar de vida, né? Dependendo das condições. Porque aí a pessoa pode tomar a decisão de vender carro, vender casa, vender negócio. Muitos dos meus clientes estão vendendo negócio. Eu sempre falo, pelo amor de Deus, só me venda depois da aprovação. Sabe, eu sou supersticiosa. É igual quando eu faço parceria de marketing, essas coisas. Eu só falo depois que aprovou o caso. Então, é importante. Eu te interrompi, você falou que a maior parte dos seus clientes
o que eles procuram é segurança, estão fugindo da violência, é isso? Segurança para os filhos, porque eles vivem nessas bolhas, né? Aqueles condomínios que até fazer compra, você faz a compra dentro do condomínio. Então, você vive uma vida que não é real. Então, quando eu vim para cá, eu tinha 20 anos de idade, eu não tinha profissão no Brasil, eu nunca tinha feito um imposto de renda, comprado um carro, um apartamento. Essas pessoas que estão vindo hoje em dia são pessoas que estão fazendo um sacrifício pelos filhos. Certo? Eu vejo assim, eu vou dizer que 80%, eu não tenho as estatísticas exatas, mas eu vou dizer assim que 80% são pessoas que querem um futuro melhor para os filhos. As universidades... 80% dos seus clientes? Dos meus clientes. Porque assim, historicamente, vai me corrigindo se eu falar besteira. O EB2, tá? Num subset, eu tô falando um pedaço da fotografia. Eu tô querendo falar em inglês. É um pedacinho da torta aqui, gente, que é o pessoal do EB2NW. Porque historicamente... O brasileiro que migrava para os Estados Unidos era o brasileiro que estava passando muita dificuldade no Brasil, não tinha oportunidade nenhuma e dizia, joga a toalha, vou embora, vou lá para lavar banheiro, o que for necessário, e vou ganhar vida, vou dar certo. O que é legítimo, é digno e que muita gente deu certo, e mesmo aquele que pode não ter alcançado extrema fortuna, mas ainda assim passou a viver bem. Porque aqui se ganha bem, né? Fazendo faxina, o que for, ganha bem. E essa era a maioria. O que eu noto, e eu não sou advogado, eu não sou de imigração, não sou nada disso. O que eu noto, só observando socialmente, é que talvez nas últimas 2 décadas, em especial na última década, explodiu a quantidade de imigrantes brasileiros qualificados não só no sentido profissional, mas também no sentido financeiro, de o cara não vem para lavar banheiro. Ele tem uma faculdade e, além disso, ele tem uma grana. Ele pode ter muita ou pouca, mas ele tem uma grana. Ele pode chegar aqui, abrir uma franquia, abrir uma floricultura, sei lá. Procede isso? Eu concordo com você plenamente. Bruno. Na verdade, eu estou falando aqui do profissional, com família, mas o nosso outro carro-chefe de cliente são o pessoal do audiovisual, são os meus escritores, são os meus talentos brasileiros que tinham uma vida muito boa no Brasil, mas chegou a um platô, chegou a um nível que, olha... Como é que a gente consegue crescer? Como é que a gente consegue mais, certo? Então, tem muita gente. Agora lançando, eu tenho uma cliente, a Suzana Pires, uma autora, atriz, ela é bem conhecida no Brasil e agora internacionalizando a carreira. Acabou de publicar o livro dela aqui em inglês. Então, esse não é o comum. Não é o comum a gente ver o nosso talento de televisão, de mídia vindo para cá também. Então, é uma coisa que ela é bem abrangente. Não só o pessoal de classe média alta, mas também o pessoal de outras profissões que estavam muito bem obrigado no Brasil. E hoje em dia eu não falo hoje só 2023. É como você mesmo disse, das últimas 2 décadas o perfil do imigrante mudou muito. E aí, voltando, a gente começou a falar do EB, EBH, eu já nem sei, é tanto código. É sopa de letrinha. E aí, porque eu falei, Flávia, vamos dar uma varrida aí nas opções de visto. Quais seriam os outros? Então, esse é o EB2. Agora tem o EB1A, que é o de habilidades extraordinárias. Então, tem o O1A e o O1B, que esses são vistos de não imigrante. São rapidinhos. Esse paga o Premium Process e sai em 15 dias. Agora, para imigrar... Desculpa, então esse, por exemplo, é para um jogador de vôlei que foi contratado por um time aqui e vai ficar aqui um tempo. Pode ser. Ele tira o O. Pode ser, mas também pode ser um tatuador, pode ser um cabeleireiro, pode ser um maquiador, pode ser um CEO, pode ser um CFO. Ele quer vir para trabalhar, ele tem permissão para trabalho, mas não é um imigrante permanente. Correto. É um visto de trabalho. Vale temporário. Por 3 anos, pode renovar para o resto da vida. Tá. Agora, para opção... Pô, mas esse se pode renovar, parece que assim, é bem... Assim, por isso que eu comecei por ele, que ele é muito flexível. A pessoa não tem... Muitos dos meus clientes do audiovisual, muitos dos meus clientes das artes, por exemplo, eles não querem se comprometer em morar aqui. Então, eu tenho clientes há 20 anos no A1. Porque eles querem ter essa liberdade de falar assim, ok, eu vou gravar uma novela, eu preciso ficar 9 meses no Brasil. O Green Card, você tem o requerimento de morar aqui 6 meses do ano. Então, essa distinção é muito importante. Então, o O1, ele é um visto de habilidades extraordinárias, existe o O1A para determinadas áreas, O1B para outras, e são super flexíveis. E tem muita gente que não quer um Green Card.
Nossa, interessante. Mas eu te interrompi pela centésima vez. Aí você esse é o estava A1. explicando. Esse, gente, olha, maravilhoso. Paga o Premium Processing, decisão em 15 dias. Tem entrevista no consulado na mesma semana. Assim, é muito legal. Lógico, eu estou simplificando, que eu posso passar umas 2 horas aqui falando só sobre os requerimentos do A1. Mas, por exemplo, você tem um trabalho para fazer aqui em janeiro ou fevereiro, o A1 é o que vai sair para você. É 15 dias para sair a resposta, mas a maior demanda de tempo é para preparar o processo, não? Um A1 leva em média 1 mês para montar. Nossa, também rápido. Se a pessoa tem talento. Agora, por exemplo, tem um caso recente que uma menina que veio falar comigo antes da pandemia, não tínhamos um A1, dei uma lição de casa para ela, foi aprovada acho que há 1 mês atrás. Esses são os casos que são dá mais assim orgulho do cliente que vem, não tem, mas você vê uma sementinha naquele cliente. Essa menina é uma produtora. Ela tinha alguma coisa, mas ela precisava um pouquinho mais. Ela correu atrás, teve a pandemia no meio, então atrasou. Mas esses são exemplos de uma pessoa que não tinha o perfil, tinha uma base, eu sabia que eu podia crescer ali. A cada 6 meses a gente fazia uma consulta para ver a progressão dela e a gente finalmente conseguiu. Eu cheguei ao ponto que eu falei assim, chega de lição de casa, a gente pode protocolar esse caso. Eu falo que é meu build a bear. Então, esses são os meus casos assim, do coração, porque dá muito orgulho. Mas o A1 eu falo que você tem que ser bom, tá? Você tem que ser bom naquilo que você faz. Você não precisa ser famoso. Muita gente pensa que o A1 você tem que ser famoso, conhecido. Não, eu faço o A1 para a pessoa que faz extensão de cílio, certo? Então você tem que ser a melhor pessoa que faz extensão de cílio. Agora, existe o EB1, certo? O EB1 é o de habilidades extraordinárias. É o Green Card. Então, o A1 é o visto de trabalho, o EB1 é o Green Card. Eu falo que o EB1 é o A1 com esteroide. Não é um termo jurídico, mas para você pegar um Green Card pelo EB1, você tem que ser o último biscoito do pacote. Tá? Então, você tem que estar no topo 5% da sua posição, você tem que ser o mais renomado, é o mais tudo, é a hipérbole de tudo. O A1, você é bom naquilo que você faz, mas você é normal. Você é um bom normal. E a gente passou por um dos vistos que você comentou, 45 dias para vir a resposta e depois quase um ano e pouco para você receber os documentos. O O, eu também demoro para receber os documentos? Não, por isso que eu falei, se você tem um projeto aqui em janeiro, fevereiro, e você precisa estar trabalhando nos Estados Unidos, tem uma oferta, tem um projeto que te chamaram para fazer aqui nos Estados Unidos e você precisa estar aqui ontem, certo? Nós estamos em dezembro, 1 a 1, dependendo da qualidade dos seus documentos, dependendo da sua agilidade, ele é um visto viável para você estar aqui no final de janeiro, começo de fevereiro, porque o processo é rápido e o consulado também é rápido. A emissão... Nossa, esse visto é o meu arroz com feijão. É um negócio. É o meu arroz com feijão. Então, por exemplo, vamos dizer que você... Eu fiz por exemplo, o Marco Pigossi, um dos nossos clientes. Então, ele tinha um O1, que é o de habilidade extraordinária, para fazer trabalhos aqui. Mas aí depois ele foi para o EB1. Então, olha um exemplo de uma pessoa que tinha o O1 e foi para o EB1. Mas o O1 ele é rápido. Uma produção que você precisa de uma pessoa aqui ontem, o O1 é o jeito de resolver o problema. E posso continuar, gente, porque tem um monte. E quanto custa para tirar um visto desse? Olha, eu só posso falar das taxas de imigração, porque a Ordem dos Advogados da Califórnia não nos autoriza a falar sobre valores. Não sabia. Então, olha só, uma restrição que nós temos na Califórnia, a gente não pode falar publicamente de valores. Só numa consulta. Exatamente. Ou às vezes a pessoa manda um DM, aí eu coloco lá no DM o valor, mas eu não posso falar publicamente. Mas as taxas da imigração, por exemplo, tanto para um EB1 quanto EB2, e quando eu falo EB, pessoal, EB é visto de imigrante, é Green Card, tá? Você vai pagar $700, vamos colocar arredondar, vai. Para uma família de 4 pessoas, você vai gastar em taxas uns 8 mil de taxas. Para um Green Card, tá, gente? O O é bem mais barato. O L, o H, esses... Quando é a letra sozinha, tá, pessoal? É visto de trabalho. Então, L, H, você sabe que é visto de não imigrante. E quando você vê EB, significa Green Card. O que significa as letras EB? Employment Based. Employment Based. Então, aí é Green Card. Bom, mas assim, não para que as pessoas fiquem tristes, mas para elas saberem as taxas é a parte mais barata, né? Os honorários do advogado os honorários são mais caros, mas a questão é a seguinte, eu falo que eu sou a Casas Bahia, a maioria dos advogados de imigração que trabalham com brasileiros e com franceses não, porque eles têm o euro, o pessoal, os advogados têm que dividir.
certo? Tem que dividir porque os honorários são caros. O que você não pode dividir são as taxas da imigração. Essa você paga, é dolorido, você vai pagando lá nas fases necessárias do processo, mas as taxas de imigração, os honorários, normalmente os advogados, no geral, isso é uma prática não só de brasileiro, tá? Mas como imigração, ele não é cobrado por hora, aqui, gente, contexto, a maioria dos advogados cobram por hora. Advogados de imigração normalmente não cobram por hora, eles cobram uma taxa fixa. E essa taxa fixa normalmente é um valor estimado de todo o trabalho. E aí o profissional normalmente divide em pagamentos. Uma prática super normal com a imigração. Para atender um brasileiro, você cobra só para conversar? Sim, nós cobramos consultas e nós acreditamos o valor da consulta para o Se caso. fechar. O que acontece é o seguinte, e claro, depende do profissional. A minha consulta é mais cara do que um outro profissional no meu escritório. Mas uma coisa que eu descobri é que consulta grátis, as pessoas não aparecem, não há um compromisso. Não há um compromisso. A gente marcava a consulta grátis, o pessoal não aparecia. Então, o que a gente faz é assim, olha, você pagou pela consulta, você contratou a gente reembolsa. E também temos o bom senso. Muitas vezes, termina a reunião, você precisa de um follow-up. Eu não cobro um follow-up de um cliente, de uma consulta. Se existe olha, nós precisamos fazer uma lição de casa, me manda tal coisa, isso não tem custo, porque a pessoa tem um comprometimento, certo? Mas a consulta grátis a gente descobriu que a gente tem uma triagem grátis no nosso escritório, nós temos 3 profissionais que não são advogadas. Se a pessoa quer, antes de eu marcar uma consulta, vale a pena? Aí a gente faz isso de graça, mas a consulta com os advogados, elas são pagas. E os seus honorários são mais caros mais altos do que dos outros membros do time? Não, a gente trabalha com tabela. Todo mundo a mesma coisa? Todo o mesmo valor. Mas aí todo mundo vai querer falar só com você. Não, mas aí é o que eu estava te falando. Pelo menos os brasileiros, né? Não, o valor da consulta, o meu valor é mais caro, por causa da minha experiência, mas os valores, não importa se a pessoa está trabalhando comigo, está trabalhando com o Dr. John, com a doutora Cris, com a doutora Fernanda, é o mesmo valor, o preço é o mesmo. Para fazer o processo. Tem que ser justo, né? Aí ficar fazendo tabelinha diferente, a ordem dos advogados na Califórnia cai em cima, esse tipo de coisa. E um dos critérios, ou dos indicadores que você prosperou tanto é pelo seu índice de sucesso? Sim, olha, eu vou começar pelo negativo. Existem negações. Advogado que fala que tem 100% de aprovação, ele tem um caso. Então, é aquele um caso, e a Califórnia é bem chatinha com essas coisas, a gente não pode trabalhar, por exemplo, fazer propaganda de estatística. Nós não podemos fazer isso. Mas nós temos um excelente índice de aprovação. E uma coisa que a gente sempre é muito honesto, é se há uma indústria que a gente não trabalhou, a gente sempre fala para o cliente, certo? Olha, por exemplo, se você for do jiu-jitsu, se você for uns exemplos, tá, gente? Não está limitado a isso. Mas o meu skatista, o meu tatuador, o meu jiu-jitsu, isso é arroz com feijão. Vamos chegar sei lá, a gente fez recentemente um químico. A gente falou pro rapaz, olha, a gente fez um A1A, certo? Não era um EB2, porque EB2 a gente faz de qualquer profissão. Mas um A1A de habilidades extraordinárias para um químico realmente foi uma coisa meio assim. Nós falamos, eu falei, olha, você tem a qualificação, mas não é uma profissão arroz com feijão pra gente. Tudo certo? Estamos na mesma página? Estamos, confio em você, entregamos o serviço. Mas acho que também essa transparência, e quando você tem um caso fraco, falar isso e colocar por escrito. Quando tem um caso fraco, a gente coloca por escrito, que aí é o livre-arbítrio da pessoa. Você quer esperar mais 6 meses, corre atrás de mais informação, vamos tentar melhorar isso aqui? Eu tenho recentemente um canadense. A gente terminou o caso, não estava... Sabe quando estava assim, 50% ou 51%? Eu tenho que falar isso para o cliente, certo? Aí ele decidiu esperar, fez XYZ, voltou e o caso foi aprovado. Talvez o caso teria sido aprovado com 50%, mas para eu poder dormir à noite, a gente tem que ter essa transparência. E tanto faz na hora de submeter, né, o processo, se a pessoa é canadense ou é um chileno... Tem diferença? Tem. Em teoria não deveria ter, certo? Mas existem algumas coisas que a gente vê e a gente brinca no escritório. Lógico que a gente não sabe, tá, gente? Isso aqui é uma especulação. A gente fala, não é possível. Só foi aprovado porque é de tal país. A gente tem uns comentários, assim, porque como que esse caso... A gente compara. Como é que esse caso teve pedido de evidências? Porque antes de negar, gente...
qualquer tipo de caso da imigração, eles nos dão uma oportunidade de responder às dúvidas que eles têm. Olha, não entendi muito bem a sua profissão, não entendi o que você vai fazer nos Estados Unidos. Eles nos dão uma oportunidade de responder antes de negar um caso. Então, aí você vê um caso que é lindo, maravilhoso, mas a pessoa é do Oriente Médio e você recebe um pedido de evidências cabeludo. Aí você vê uma pessoa da mesma profissão, com o mesmo background, muito mais não tão sofisticado quanto o cliente original, inicial aqui do Oriente Médio. Aí você vê um canadense, o canadense passa sem problemas. Então, eu não sei se é não sei a terminologia discriminação implícita, que a pessoa nem sabe que está discriminando, né? Porque não é uma coisa que a pessoa faz de propósito, mas a gente tem exemplos no escritório que a gente fica assim, como que essa pessoa foi aprovada e como essa foi negada? É porque, naturalmente, o canadense é uma cultura muito mais familiar para o americano, né? Tá aqui do lado, tem um monte de canadense no país, todo mundo conhece, fala a mesma língua, tirando o Quebec ali, todo mundo fala inglês. É interessante. Nossa, tem muitas perguntas, né? Muitas. Mas eu queria, a parte do preço, eu acho que todo mundo vai falar, poxa, mas eu queria saber quanto Manda um DM, pessoal, a gente conversa. E assim, o que a gente faz, muita gente, uma das coisas que a gente faz, a pessoa fala assim, eu vou mandar meu currículo para ver se vale a pena para marcar uma consulta, porque às vezes eu falo, não marca consulta, porque não vale a pena, certo? A gente tem que pensar... Bom, talvez porque eu não tive dinheiro e eu não tive condição. Eu fiquei sem documentação, Bruno, por muito tempo, não por causa da elegibilidade. Eu era elegível, mas eu não tinha dinheiro para pagar as taxas da migração. Ou pagava taxa ou pagava aluguel. Então, eu vivia num círculo vicioso. Se eu quisesse morar onde eu morava, eu tinha que pagar aluguel. Então, eu fiquei sem documentação por muito tempo desnecessariamente. Então, eu acho que eu penso, a filosofia do meu escritório é que quando a pessoa faz uma consulta, a pessoa tem que sair de lá, eu gastei o meu dinheiro, mas valeu a pena, certo? Porque eu não tinha dinheiro para pagar uma consulta. Agora, me parece, eu não sei se isso procede ou não que eu vou falar, hoje em dia tem uma oferta de vistos maior do que existia 30 anos atrás? Ou? Sim. Não é que existem novos vistos, existem flexibilizações. Vou te dar um exemplo. Esse EB2, que eu já falei várias vezes aqui, de 98 a dezembro de 2016, eu não fazia. Por quê? Porque a regra que controlava esse caso, com o precedente jurídico, era extremamente difícil. Em dezembro de 2016, esse precedente caiu e começou um outro, que é bem mais simples. Então, flexibilizou. A administração do Biden, em julho do ano passado, fevereiro, depois de julho do ano passado, para pessoas que têm diplomas em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, tem preferência. Esse ano, as flexibilizações para o A1, certo? Para o A1A, que é esse dos investidores, do startup, flexibilizou bastante. Então, eu consegui trazer vários engenheiros que trabalham com VR, coisa que não era normalmente o arroz com feijão desses vistos. Então, o que há recentemente, e mesmo durante a época do Trump, tá? Houveram algumas flexibilizações para alguns tipos de visto. Então, os vistos são os mesmos, eles estão ficando mais flexíveis. Bom, mas aí foi uma das primeiras perguntas que eu fiz, né? Uma das primeiras colocações. Praticamente hoje, imigra quem quiser. Exatamente. Sim, exato. A pessoa tem que estar muito pouco privilegiada no sentido de ter muito pouca grana, estar muito sem condição para não encontrar formas de imigrar, não? E assim, a gente, Não estou dizendo que aqui a vida vai ser fácil, né? Porque vai chegar, vai passar perrengue. São outros perrengues. Mas pelo menos tem a documentação. Você começa os seus perrengues da maneira certa, você veio da maneira certa, você veio pela porta da frente, você está com um bom começo. Vai ser um começo maravilhoso, cheio de rosas? Não. Aí depende do quanto a pessoa tem de recurso, né? Intelectual e financeiro, né? E emocional. E emocional, verdade. Porque o que acontece é o seguinte, você é o último biscoito do pacote lá na sua empresa, você é o executivo sênior, aí você chega aqui, você tem um sotaque, você está começando aqui. É um baque emocional, certo? De você começar e se reposicionar no mercado e você ser o outro, quando você era o cara ou a cara, a coisa complica. Então, essa questão emocional é muito complicada. Eu falo para as famílias que vêm para cá, eu não me preocupo com seus filhos, eu me preocupo com vocês, com o marido e com a mulher. Para criança é fácil. Criança é fácil. Criança dá para em 2 segundos.
2 segundos. Aprende a língua Aprende em a 2 língua, semanas. sem sotaque, tudo maravilhoso, mas é diferente. Então, assim, essa questão emocional da família, que eles chegam aqui e falam assim, oh, uau, eu não sou mais aquela pessoa. A pessoa perde a identidade. Sim, sim, total. Então, tem aquela sensação de estar meio à deriva, certo? Por mais que tenha o recurso financeiro, por mais que tenha... Lógico, ajuda, né, gente? Dinheiro ajuda muita coisa, mas não resolve tudo. E acho que é isso que muita gente não se prepara. Não se prepara para os desafios. Gente, são 3 ou 4 passos para trás profissionalmente, mas quando deslancha, são 20 para frente. E você, no seu escritório, vocês ajudam nesses outros aspectos ou não? Vocês cuidam só dessa parte realmente burocrática? A gente cuida só da parte burocrática, mas também a gente tem muitos clientes que viram amigos e a gente dá dica por exemplo, de coisas básicas, até como corretor, como, olha, fala com tal pessoa, tem uma empresa na Flórida que a gente recomenda para o pessoal, para os pais que têm filhos que querem ir para Harvard, por exemplo. Olha, conversa com o pessoal da Impacto Acadêmico, eles podem ajudar vocês. Então, assim, não é que a gente ganhe dinheiro ou a gente cobre por esse serviço, mas a gente pode conectar algumas pessoas que possa para ajudar nessa, né? Quando eu sempre falo com o advogado, o que eu recebo de mensagens de advogados brasileiros que querem fazer reunião comigo para conversar de como começar a carreira nos Estados Unidos. Eu dedico a minha meia horinha lá, não cobro nada, converso com eles. Muitos são muito educados, outros não tanto, mas por que não? Se você pode dar uma palavra e, sabe, dar aquele empurrãozinho que você gostaria de ter tido no começo da sua carreira, certo? Eu tive um chefe me falar que eu deveria ser paralegal para o resto da vida, que coisa, eu queria ser advogada. Não, eu quero mais advogados, eu quero mais competidores, eu quero mais gente no mercado. Então, não importa a área, talvez eu não tenha conhecimento, mas eu posso conectar com alguém que conheça. Fiz isso para uma dentista recentemente. Olha, eu tenho 2 amigas que são dentistas, que passaram pelo processo, conversa com elas. Lógico que eu peço autorização. Mas, por que não? E quem está no estágio mais avançado, que já tem o green card, que é a cidadania, você cuida disso também? A gente cuida disso também. Esse é bem mais simples. Bem tranquilo, é um processo tranquilo, maravilhoso. Demora? Olha, depende de onde você está. Na Califórnia está saindo 2, 3 meses de cidadania. 2, 3 meses. Entre você dar entrada... E você jurar a bandeira. 2, 3 meses. E nas outras regiões do país, você tem ideia? Depende, porque isso também é bem político, certo? Durante a administração do Trump, levava 1 ano e meio para você receber sua cidadania. O Biden, quantos mais democratas votam, né? Então tem uma correlação. O meu trabalho é extremamente político. Por mais que eu não queira falar de política, o meu trabalho é político. Enfim, agora, a maioria das jurisdições está naquela coisa de 3 a 8 meses, mas tem jurisdições como Califórnia que está bem rapidinho. Se o Trump ganhar e voltar, o que você espera em termos de imigração? Eu vou para Irlanda. Olha, eu sou uma pessoa... Porque as coisas podem apertar, mas ele não vai sair revogando todas as condições existentes. Revogar ele não pode, mas ele pode complicar. Então vamos voltar um pouquinho à época do Trump. Eu sou uma pessoa muito poliana. Eu consigo encontrar o positivo no negativo, não importa a situação. E é assim que eu levo minha vida. A administração do Trump fez a gente ser melhores advogados, tá? A gente estudou mais, a gente brigou mais, a gente advogou mais, a gente escreveu mais. Então, do ponto de vista profissional, foi legal, um desafio, certo? Porque as negações eram absurdas, os precedentes eram ridículos, a arbitrariedade das coisas, a questão constitucional. Que Constituição? Ele brinca com a Constituição como se fosse trocar de roupa. Então, a gente teve que brigar mais, mas ainda há um sistema, ainda há uma regra. E quando eu falo do Trump, todo mundo pensa a fronteira. Eu estou falando de imigração legal. Tá? Eu não estou falando da pessoa que está na fronteira aplicando o asilo político. Eu estou falando da inconsistência, da revisão de processos para pessoas que estavam fazendo o processo de habilidades extraordinárias, de investidores, coisas que eram tradicionalmente seguras. Então, se ele voltar, pelo menos a gente já sabe como vão ser as coisas. Esperar. Certo? E é mais um desafio. Eu gosto de desafio, eu gosto de... Quando você fala não, aí eu gosto mais, que eu vou mais atrás ainda. Bom, mas seria justo, então, acreditar que a imigração deve ficar um pouquinho mais rígida, lenta. Sim. Rígida, lenta, complexa, inconsistente. E assim, quando a gente tem um parâmetro,
aí a gente consegue trabalhar dentro dos parâmetros. O que aconteceu durante a administração do Trump é que não tinha parâmetros. Então, a arbitrariedade era totalmente fora da caixa. Mas existem meios jurídicos, a gente brigou bastante, a gente ganhou muita coisa que não deveria ter sido negada, mas a gente conseguiu reverter. Então, assim, há um ponto de orgulho que as regras funcionam aqui. Não importa a coisa política que está acontecendo, você tendo um bom processo, um bom caso, você tem que brigar. Agora vamos sair um pouco da parte técnica e ir para a parte não só emocional, mas de vida. Por que mudar para os Estados Unidos? Eu sou suspeita, né, gente? A mobilidade social. O meu assim, carinho por esse país, a gente estava conversando, né? Eu sinto falta da comida do Brasil, eu sinto falta das pessoas do Brasil, eu sinto falta dos relacionamentos que a gente tem no Brasil. Aqui, porém, eu tenho uma coisa que talvez eu nunca teria no Brasil, certo? Hoje as coisas estão bem melhores no Brasil, mas na minha época, eu estou falando de uma pessoa que nasceu nos anos 70, certo? A mobilidade social que eu tive aqui, de vir, de limpar a casa, de cuidar de criança, de separar a linha, de trabalhar no escritório, crescer no escritório e virar a dona de um escritório, isso não é uma exceção à regra, é simplesmente o caminho que você pode traçar aqui. Então, se você está pensando em vir para os Estados Unidos, por que morar aqui? Porque existe essa fábrica, essa fábrica de sonhos. É o sonho americano, né? Essa é a frase, né? Tipo... Você pode criar o seu sonho americano. Eu nunca fui com a intenção de fazer nada disso, mas o fato que existe um caminho e que você pode trilhar o seu caminho, e não importa a sua profissão. A gente estava conversando sobre isso antes. O advogado é o médico, o engenheiro. Não, você é o pintor, você é o cabeleireiro, você é o mecânico. Você pode ser o melhor daquilo que você faz e ganhar bem e ter uma dignidade de vida. Então, a resposta curta, essa volta toda que eu dei aqui, é porque aqui existe o sonho americano. Então, não é um show de rosas, tá? Tem uns probleminhas, uns perrenguezinhos que todo mundo vai passar, mas nada que o fato de eu ser uma mulher negra latina me impediu de conseguir o que eu consegui hoje. E quais outros fatores positivos? Segurança. Segurança. Estabilidade econômica. Segurança, estabilidade econômica, educação para os filhos, certo? Lógico, o nosso ensino médio, especialmente escolas privadas no Brasil, é muito bom, mas as universidades que você tem acesso aqui, as linhas acadêmicas são maravilhosas, certo? Então, segurança, sonho, mobilidade social, a economia estável, mesmo quando está instável, ainda é estável comparado com nossa referência, certo? Eu acho que esses são os top 4 aqui que eu consigo pensar, mas... E os pontos negativos ou de atenção? Você nunca vai ser um americano. Certo? Assim, eu tenho um passaporte americano, eu tenho certificado de cidadania, mas você nunca vai pertencer. Então, assim, você tem que entender que você vai viver uma vida muito boa, que tudo é maravilhoso, mas você nunca vai ser um deles, certo? Você vai estar por volta, tá perto. Mas em que momento isso pesa ou impacta? Olha, nas amizades, nos relacionamentos... não só relacionamentos de amizade, mas relacionamentos até amorosos, certo? Porque o grupo de amigos é o grupo do esposo ou da esposa americano, não é o seu grupo de amigos. Existem os clubes, certo? Vamos dizer assim, os clubes. É difícil penetrar esses clubes, certo? Assim, eu falo em todas as profissões, todas as áreas, gente. Então, essa parte de você nunca ser 100%, mas não é nada tão negativo, gente. É só um ponto que é para ser considerado que é uma realidade. Você nunca vai ter a língua 100%, certo? Você sempre vai ter um sotaque. Olha, eu fiz curso de redução de sotaque, mas ele existe, certo? E é isso, são as duas coisas que eu consigo ver de negativas. Relações interpessoais, maneira de criar os filhos, que é diferente. Diferente como? Bom, eu criei o Lucas, apesar de ser americano, meu mais velho, ele é agarrado na saia da mãe, né? Apesar de morar na Flórida, aí quando ele foi pra Flórida, eu abri um escritório na Flórida. Nada conectado,
tá? Tudo bem, eu fiz um estudo de mercado, valia a pena, fazia sentido, e meu filho estava na Flórida também. Mas eles são mais desapegados, mais desagarrados, né? O que é uma boa coisa também, que são pessoas independentes, são pessoas móveis, certo? Meu filho saiu da Califórnia para a Flórida e está pensando em ir para o Texas. Isso não existe no nosso país. Então, mas eles não são apegados daquela maneira que a gente é, de ligar para a mãe e pai todo dia, mandar WhatsApp, olha, minha mãe, cheguei em Boston. Uma velha de 40 Mãe, e cheguei poucos. aqui no videocast na Times Square. Sabe? Então, essa coisa não existe, sabe? A relação familiar é diferente, a relação até profissional é diferente. Mas nada que não seja, que seja um obstáculo, assim, impossível, insuportável. Não existe nada aqui que você falar assim, Flávia, o que você iria embora hoje? Não. Não, são 25 anos aqui, eu vou me aposentar aqui, eu vou viver aqui é meu país, é o que é. Então... Eu vejo muita gente reclamando, dependendo da região que a pessoa mora, do clima, né? Porque faz muito frio. O que eu acho que é totalmente adaptável, e muita gente se adapta, mas outros reclamam. Então... meu marido é de Minnesota, gente. Faz menos 40 e poucos. Menos 40, não foi menos 40. É que você mora no melhor lugar, Exatamente. Acho que talvez do mundo, né? Eu em termos de clima. Eu sou muito mimada. Em relação ao tempo, ao clima, eu moro no sul da Califórnia, onde faz 20, 25, acabou. O ano inteiro, mal chove, o céu tá sempre azul. Então, por isso que eu estou aqui em Nova York, mas eu volto para a Califórnia hoje. Mas meu marido é de Minnesota, onde são praticamente 7 meses de frio. Eu não sei se eu teria a disposição para... Eu vejo os meus sogros tirando aquela coisa de neve. É uma vida diferente, é um outro ritmo de vida. Eu acho que eu respeito quem mora. Tem uma das nossas funcionárias, ela mora em Minnesota também, a Kátia. E ela sempre coloca no grupo do escritório. Tanto hoje. Aí a gente coloca, quando tá na Califórnia, ela fica chorando lá da temperatura. Mas tem que ter coragem. E, assim, não é impossível, todo mundo vive lá. Mas pra gente, menos 40, nossa senhora, menos 46, acho que fez o ano passado. É muito frio mesmo. É muito frio. Assim, um friozinho. Por exemplo, agora é uma delícia. Não, agora 5 graus, uma delícia. Até menos 10 eu consigo tolerar. Depois de menos 10, aí começa a complicar, pessoalmente falando. É verdade, fica daí muito frio. Dói. Né? Queima, destrói a pele do rosto. É um negócio, eu estava em Quebec, março desse ano, fiquei 2 semanas lá. E tava menos alguma coisa, menos 10, menos 15. E o pessoal, gente, tá gostoso. Você precisava de ver, tava menos 46, o olho fechava, o nariz... Eu falei, ok, menos 10 tá maravilhoso. Pois é, gente. Olhando a cola, vendo se eu esqueci algo importante. Você acha que a gente esqueceu de tocar em algum ponto importante? Olha, eu acho assim, para resumir, pessoal, existem maneiras legais de vir para os Estados Unidos. Tá? Existem maneiras que dá para desenvolver, que dá para você criar não é uma coisa que você vai investir 5 anos, você vai investir 3 anos. Então, mesmo que até a pessoa que não tem dinheiro, certo? A pessoa que também não tem dinheiro, existem caminhos, certo? Existem bolsas, existem maneiras de você vir para cá legalmente. Então, na minha época, lá nos anos 90, não tinha rede social, não tinha internet. Eu consegui várias informações para chegar aqui por livros. Eu ia para a biblioteca do Centro Cultural Brasil-Estados Unidos, ou ia no departamento de estudantes internacionais da USP e ficava procurando coisas em livros. Hoje em dia a gente não precisa, né, fazer isso. Então existem caminhos, não fique desanimado. Acho que a mensagem, lógico, tem vistos que a gente pode passar 3 dias aqui falando, mas o resumo é que existem maneiras legais, seguras e certas da pessoa migrar para os Estados Unidos. Não é esse bicho de 7 cabeças que muita gente coloca. É impossível. Vou para a Europa. Você já pensou nos Estados Unidos? Pensa nos Estados Unidos primeiro, porque talvez a pessoa nem imagina que qualifique. É bem legal. Comparando com a Europa, aqui a cultura, primeiro, é mais próximo, tem mais voos, é mais fácil acessar e, de uma certa forma, eu acho a cultura aqui mais parecida, né? A cultura no todo, começando pela parte profissional e ativa, porque vários países na Europa, o grau do quão a economia é fechada para você conseguir emprego, a discriminação, a língua, tudo é um obstáculo a mais, né? Não que não seja possível, tem muitos brasileiros por lá, mas... É diferente, aqui é mais Aqui, em última análise, é um país de imigrante, né?
Exatamente. Estamos aqui in the land of the free, right? Então, é o que você falou, o país feito por imigrantes, criado, e agora de vez em quando mudam, amam imigrante, odeiam imigrante, mas a base é todo mundo aqui é de algum lugar. Então, isso faz os Estados Unidos ser maravilhoso. Eu estou aqui, gente, pegando minha bandeirinha americana, não é isso, eu amo meu país também. Amo meu país, amo minha origem, amo minha língua, amo falar português. Mas a gente também tem que ver que aqui é o país onde eu cresci no sentido profissional e pessoal. Então, eu tenho muita gratidão a esse país. Muita gratidão. Sensacional. Deixa os seus contatos, ou além das considerações finais, seus contatos, onde o pessoal te acha, faz a consulta meu Deus, e tudo vamos mais. lá. O meu arroba é Santos Lloyd Law. O arroba no Instagram é Santos Lloyd Law. E o Lloyd com 2 L's. Lloyd com 2 L's. Mas se você jogar Flávia Santos Lloyd na internet, aparece todo o meu contato. Mas o meu website é santosloydlaw.com, com 2 L's, mais uma vez, e Y. O nosso WhatsApp é +1 949-529-2419. Respondemos em português. Então, mais uma vez, 949-529-2419. Espero que vocês tenham gostado e eu queria deixar também aqui os meus contatos. Não deixem de seguir o canal. O Wall Street Cast é exibido no meu canal pessoal do YouTube, @BrunoCorano. Não deixem de seguir, dar o like, assim como também me seguir no Instagram para acompanhar as minhas postagens todos os dias. E até a semana que vem. Obrigado.